Eu vou fazer aqui uma demonstração de um dos melhores tape decks que já foram fabricados. Os gravadores cassete têm fama de ter um som ruim, mas esse definitivamente não é o caso desses aparelhos que foram fabricados aí nos anos 90, em especial os da marca Pioneer, que é sinônimo de bom som nos anos 90. Esse modelo especificamente aqui é o CTW703RS. Esse aparelho tem tantos recursos que talvez o vídeo fique um pouco longo, mas é importante demonstrar para quem não conhece essa tecnologia, principalmente para quem não conhece esses tape decks duplo da Pioneer, os chamados de cara preta, geralmente fabricados nos anos 90. Esses aparelhos são um prodígio da engenharia, do projeto e da fabricação de tape decks. E eles têm recursos que mesmo os tape decks mais caros dos anos 70 e 80 não chegavam nem perto. Bom, para começar, este aparelho aqui especificamente, ele é um deck duplo. Então ele tem um deck do lado esquerdo e um deck do lado direito. Os dois decks são exatamente iguais. Os dois são auto-reverse, os dois gravam e os dois reproduzem. Até aí, nada de novo. Existem outros decks que também fazem isso. Agora, vamos ver os diferenciais desse aparelho. Bom, ele tem sistema Dolby de redução de ruído. Apesar que esse aparelho é tão silencioso que é perfeitamente possível você usar sem Dolby. O nível de chiado, o nível de ruído é bastante aceitável. Mas é claro que o Dolby sempre dá uma reduzida no nível de chiado. Apesar que fitas gravadas em outros decks podem ter incompatibilidade quando você troca de aparelho. Bom, esse aqui, no caso, ele tem o Dolby. Tem o sistema Dolby, só que ele tem 4 tipos de Dolby. Ele tem aqui Dolby B, Dolby C e Dolby S. O Dolby B é o que todos os tape decks costumam trazer. Mesmo os mais antigos, dos anos 70, tem o Dolby B. O que ele faz? Ele aumenta os agudos na hora da gravação e quando reproduz, ele diminui os agudos. Consequentemente, diminui também o ruído. Normalmente, o Dolby B dá uma redução de 10 dB no ruído, que é bastante. Posteriormente, foi criado o Dolby C. O Dolby C, assim, grosso modo, são dois Dolby B ligados em cascata, como se passasse por dois processadores Dolby B. Então ele dá uma redução de ruído de 20 dB, praticamente elimina todo o chiado. O problema do Dolby C é que, justamente por esse excesso de compressão nos agudos, muitos aparelhos ficam incompatíveis. Então se você grava uma fita com Dolby C num aparelho e reproduz em outro, que tem um volume um pouquinho diferente, o efeito vai ser o contrário, você vai perder agudos. Então, ciente desse problema, bem no fim da fabricação dos tape decks, a Dolby lançou o Dolby S. O Dolby S funciona mais ou menos como o Dolby C. A diferença dele é que ele não faz a compressão só dos agudos, ele comprime toda a banda de áudio. Então, além dele reduzir o ruído, ele aumenta também a banda dinâmica da reprodução e da gravação. E tem uma vantagem adicional. Se a fita for gravada com Dolby S, existe uma certa compatibilidade com o Dolby B. Então, se você gravar uma fita com Dolby S e você vai escutar num aparelho que não tem Dolby S, se você colocar em Dolby B, vai ficar bastante aceitável a reprodução. O Dolby S dá uma redução muito grande no ruído, cerca de 30 dB. Elimina totalmente qualquer tipo de ruído. Bom, como se não bastasse tudo isso, ele também tem o Dolby HX. O que é o Dolby HX? O Dolby HX funciona na hora da gravação. Tá? Então, quando vai gravar, quando o conteúdo é muito alto ou tem muito agudo, esse sinal interfere com outro sinal que vai durante a gravação chamado de bias. Escreve-se bias. Então, o que acontece?
Com o Dolby HX, quando existe muito agudo ou o som está muito alto, ele abaixa um pouco o nível de bias, compensando esse aumento do som. O efeito final é que você consegue gravar muito mais alto e com muito mais agudo sem distorção. Então as fitas gravadas com o sistema HX são muito superiores àquelas que são gravadas sem HX. Então, em termos de Dolby, esse aparelho aqui tem todos os tipos que foram lançados para gravador cassete. Aqui do lado da seleção do Dolby, você tem a seleção de como que vai trabalhar em modo reverse. Na primeira opção, ele vai tocar para um lado ou vai tocar para o outro, dependendo do que você apertou nas teclas de comando. Na segunda posição, ele vai tocar um lado até o fim, vai fazer auto-reverse, vai tocar o outro lado e para. Na terceira opção, ele vai ficar tocando sem parar. Quando acaba um lado da fita, ele toca o outro. Quando acaba esse lado, ele volta e toca o outro novamente, assim por diante, sem parar. Então isso é muito útil para quem usa o som para som ambiente, usa o DEC para som ambiente, ou para quem gosta muito de uma fita, né? Fora isso, ele tem aqui, ó, Music Search, MS. Então ele localiza os espaços em branco entre as fitas, você não tem que ficar procurando. Então, quando você aperta os dois botões, ele procura o espaço em branco. Tem dos dois lados tem esse recurso. Até aí, também, muitos decks têm esse recurso também. Agora, qual é o grande diferencial desse aparelho que outros decks não costumam ter, tá? A não ser os mais sofisticados, mais caros? Bom, são dois recursos muito interessantes. Um deles chama-se BLE. É a abreviação de Bias Level Equalization, ou seja, bias, nível e equalização. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. O outro sistema é o sistema Flex, que é um sistema para aumentar o nível de agudos. Eu vou explicar daqui a pouco. Bom, vamos começar explicando o que é o BLE. Então, como eu falei, significa ajuste automático de bias, nível e equalização. Com isso, você pode pegar qualquer fita, desde que a fita esteja em boas condições, e o aparelho vai se autocalibrar para aquela fita. Então ele vai ajustar o nível de gravação, o nível de bias e a equalização para aquela fita especificamente. Eu estou aqui com uma fita da Sony, o X, eu vou colocar aqui para demonstrar como é essa regulagem. Bom, inserir a fita, eu vou apertar o BLE. Então ele vai fazer uma série de testes e vai mostrar aqui no visor. Então, primeira coisa, acertando o bias na direção normal. Acertando o bias no auto reverse. Voltou para o normal. Está tocando agora a gravação que ele fez. Agora está acertando o nível. Acertou para um lado, acertou para o outro. O nível de gravação. Agora a equalização. Acertou para um lado, está acertando para o outro. Está verificando. Tocando. Vai voltar a fita no pedaço em que ela estava. E está pronto para fazer a gravação. Bom, ele indica aqui, olha, BLE. Isso significa que ele foi calibrado para essa fita. Então, se a gente fizer uma gravação, ela vai ficar muito próxima mesmo do original. Então, eu vou fazer aqui uma pequena demonstração. Eu vou resetar aqui o mostrador, para a gente poder localizar a fita. Eu vou fazer uma gravação e depois vou reproduzir. Para fazer a gravação, a gente aperta aqui, ele vai entrar em modo pausa. Já acionou ali o REC. Quando eu apertar aqui, ele vai começar a gravação. Então eu vou colocar a música para tocar e vou fazer a gravação. Ok, então eu gravei até o 14. Então eu vou retornar para o 0. E vamos escutar, vamos reproduzir o que a gente gravou.
deve ter dado para perceber, a gravação é idêntica à original. Não perde nada, não acrescenta chiado, nada, nada, nada. E note que nós estamos trabalhando aqui sem o Dolby. Quer dizer, gravação plana pode ser tocada em qualquer aparelho. Outro recurso muito interessante é o Flex. Então, para quem tem aí uma fita velha, uma fita que já está gasta, quando você aperta, quando você está tocando uma fita e você aperta esse recurso, ele vai acionar aqui vai mostrar aqui no mostrador, diz assim, 1/F. Isso é o tipo de equalização que ele usa para fazer a compensação de agudos. Eu tenho uma fita aqui que não vai acontecer isso porque ela está bem gravada. Mas eu vou apertar aqui, vou tocar e apertar aqui só para vocês verem o que acontece. Então, vocês viram aqui a indicação do 1/F, significa, quando ele fica piscando, significa que ele está analisando o som. Como a fita está bem gravada, não há o que fazer, não houve alteração no som. Se você colocar uma fita que está com pouco agudo, automaticamente ele vai fazer a compensação. Ele vai ver o nível de agudo que tem que ser e vai equalizar o som. Então, mesmo com uma fita que você tem aí, uma fita antiga, que foi mal gravada ou que já está gasta, usando esse recurso aqui neste aparelho, você vai obter uma gravação de muita qualidade. Então esse deck aqui é bastante interessante para quem faz a digitalização de fita cassete. Você quer passar da fita cassete para o computador, passar para MP3 ou passar para o seu celular, o seu iPod, iPhone. No caso do auto reverse, então, quando eu aperto aqui, ele toca um lado da fita. Quando eu aperto aqui, ele toca o outro lado. Esse recurso tem nos dois lados. Os dois decks são auto reverse. E eles funcionam de acordo com o que tiver selecionado aqui no modo de auto reverse. Enfim, esse aqui então é o Tape Deck CTW703RS. Aparelho de muita qualidade, um som de respeito. Para quem curte vinil, para quem curte tape deck, fica aqui uma boa dica. Esse aparelho atende até mesmo os ouvidos mais exigentes. E com a qualidade Pioneer, que, como eu disse, nos anos 90 não tinha para ninguém. A Pioneer, de longe, é uma das melhores empresas que fabricava aparelhos de som.